Fala galera, chegando com informações importantes. Hoje vou falar apenas de uma maneira mais direta sobre tudo o que aconteceu nesta quinta-feira, a reunião no Conselho, mais um transfer ban, a preparação do time do técnico Paulo Pessolano, tudo num pacote só. Vamos começar, claro, com essa situação da reunião, que foi uma reunião importante e acho que todo mundo acompanhou a transmissão oficial. Foi importante também acontecer por parte do Cruzeiro, no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. Então quem não viu, vai lá no canal oficial do Cruzeiro no YouTube, até para tirar as conclusões. Eu vou destacar aqui alguns pontos importantes, os esclarecimentos, os termos do contrato definitivo, contrato que será assinado ou não pelo Ronaldo, caso venha a aprovação no dia 4 de abril. E por que a reunião será no dia 4 de abril, vou explicar também. O Cruzeiro está correndo contra o tempo. O Ronaldo já assumiu de uma maneira, como eles explicaram, que ele preferiu entrar logo e já começar a fazer uma gestão responsável do que fazer todo o processo de diligência, porque aí eu acho que ele nem entraria, nem daria sequência nesta compra. E agora, como já teve este envolvimento todo, o Ronaldo quer algumas alterações, ou ele faz alguns pedidos para negociação ficar do jeito que ele pode cumprir e ter algumas garantias também neste negócio. Então, o time da XP Investimentos, o time do Ronaldo, colocou todo o projeto que o Ronaldo pretende aqui no Cruzeiro, a SAF do Ronaldo, uma gestão sustentável, uma gestão responsável, uma ideia de jogo e, claro, colocar o Cruzeiro de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, depois se manter na Série A, com isso pagamento de dívidas, fazer reformas nos centros de treinamento. Então, tudo isso está no plano do Ronaldo, além de incremento de receita, enfim, tudo aquilo que todo mundo já imagina. Agora, os termos do contrato que está sendo montado, 14 tópicos foram apresentados e é importante a gente trazer aqui nestas condições. Vamos lá. E mostrando que aquela minuta preliminar já muitos termos foram ajustados. Primeiro, pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas no regime de recuperação judicial a ser elaborado em comum acordo entre as partes. A SAF ficará responsável pelo pagamento da dívida tributária, aquela dívida que o Ronaldo quer, em contrapartida a associação ceder depois do pagamento desta dívida de 180 milhões as duas tocas e livrar aí as garantias que estão para essa dívida, o Clube Social do Barro Preto e também a Toca 1. Dívidas relacionadas à prática esportiva, FIFA e CNRD, serão de responsabilidade da SAF. Isso não estava naquela minuta preliminar. Então, só aí o Ronaldo já pagou 25, tem mais 14 para pagar agora, eu vou falar sobre isso, e até o final do ano que vem são cerca aí de 100 milhões. Então, tem muita coisa para pagar. Integralização de 50 milhões na assinatura do acordo de investimentos. Capital comprometido de 350 milhões a ser realizado em 5 anos por aporte de capital e ou por receitas incrementais acima da média de receita entre os períodos de 2017 a 2021. Importante, em caso de não cumprimento com o compromisso de investimento, o investidor poderá ser diluído até participação proporcional ao capital integralizado. O que diz isso na prática? Vou usar aqui as palavras do Pedro Mesquita, que é o head de investimentos da XP. E ele explicou o seguinte: o que é esse termo negociado? Abre aspas. No caso do não cumprimento do investimento, o investidor pode ser diluído proporcionalmente ao investimento feito. Caso o investimento seja inferior a 51%, ele perderia o cumprimento no caso do não investimento. Foi uma alteração significativa e destrói a narrativa de que o controle do futebol ficaria com o Ronaldo com 50 milhões, fecha aspas, palavras do Pedro Mesquita, que é o head de investimentos da XP. Vamos lá, seguindo. Em caso de venda de participação majoritária para terceiro, o novo investidor precisará cumprir exigências de perfil, além de seguir os termos do acordo de acionistas e do atual acordo de investimento. A associação deterá vetos para assuntos que são hoje previstos pela lei, exemplo, alteração de logradouro, brasão e etc.
A associação deterá o direito de nomear um membro para o Conselho de Administração e um membro para o Conselho Fiscal, obtendo assim acesso a toda a informação pertinente relativa à gestão do investidor da SAF. Ronaldo Nazário de Lima permanecerá obrigatoriamente como membro do Conselho de Administração até que a Tara Esportes venda sua participação majoritária. Lock-up para venda de controle de 60 meses ou até cumprir integralmente compromisso de investimento dos 350 milhões adicionais. Previsão de remuneração incremental para a associação a partir da venda de controle da SAF, assumindo retorno mínimo para o investidor. Opção de compra de participação do investidor em casos que impossibilitem o investidor continuar normalmente o curso do projeto estabelecido. Licenciamento da marca Cruzeiro para a SAF, com pagamento de royalties para a associação após quitada todas as dívidas da associação. Direito de realizar uma primeira oferta pela participação do acionista majoritário, caso o mesmo inicie um processo organizado de venda. Então, foram vários os questionamentos dos conselheiros presentes e não vou entrar no mérito aqui destes questionamentos, mas eu cheguei a ter uma impressão num primeiro momento que, pelos questionamentos, acharia difícil que os pedidos do Ronaldo fossem atendidos na reunião, na votação de segunda-feira. Depois eu acho que a turma foi entendendo a real situação do Cruzeiro hoje, onde que o clube chegou, um verdadeiro estado de insolvência, essa que é a verdade, por tudo que passou o Cruzeiro, todas as dívidas, a situação caótica. E na saída ali, conversando com alguns conselheiros, senti que o pessoal está mais propenso a aceitar os pedidos do Ronaldo e aprovar para que ele possa assinar o contrato definitivo e ser dono oficialmente do Cruzeiro. Então, vamos aguardar a votação. Claro que novos questionamentos vão surgir, novas explicações também, mas, repito, fiquei com essa sensação ao final de os conselheiros entenderem mais a real situação do Cruzeiro. Poderia ter sido vendido em uma situação melhor? Poderia, desde que não chegasse a esse ponto, ao ponto que chegou de não ter grana para absolutamente nada. Então, o Ronaldo, até na explicação do Gabriel Lima, que é o líder da transição do Ronaldo, e ele falando sobre fazer investimentos nos centros de treinamento, só que ninguém vai fazer investimento sem ter uma garantia real, né? Então, por isso, os pedidos do Ronaldo. E um outro ponto que eu quero trazer aqui nesta situação. O Cruzeiro está próximo de começar a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, na temporada de 2022, a CBF ela estabeleceu janelas de inscrição de jogadores. Não é só aquela janela internacional mais. Antes você ficava sem a janela internacional, mas transações no país você estava liberado a qualquer momento. Você podia contratar e inscrever um jogador. Agora não tem mais isso. As duas janelas de 2022 são a primeira, que abriu no dia 19 de janeiro e se encerra agora no dia 12 de abril. E depois disso, a segunda janela, que abre no dia 18 de julho e fecha no dia 15 de agosto. Sabe o que isso significa? Que o Cruzeiro levou outro transfer ban hoje, da dívida do Caicedo, 2,5 milhões de dólares, isso dá mais de 12 milhões de reais, e já tinha a punição da CNRD do Careca, do Atlético Acreano, de 1.300.000 reais. O Cruzeiro tem aí que pagar nos próximos dias 14 milhões de reais. Então acho que os conselheiros entenderam essa necessidade para o clube começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Começar com os reforços que vão chegar, os que já estão e outros que serão contratados até esse período. Então o Cruzeiro tem até o dia 12 de abril para fazer isso. E por isso a reunião será na segunda-feira, dia 4 de abril, e mesmo assim o tempo será corrido. Se os pedidos do Ronaldo forem aceitos, ele assina o contrato e ele já vai fazer esse aporte para pagar essa dívida, para se livrar do transfer ban. Então, se o Cruzeiro não conseguir agora, aí não sei se com Ronaldo ou sem Ronaldo, é um outro ponto ainda que pode surgir, mas o fato é que se o Cruzeiro não pagar essas dívidas, o clube vai continuar impedido de registrar e a próxima janela é só no dia 18 de julho. Sabe o que isso significa? Dia 19 de julho está marcado para ter
a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se o Cruzeiro não se livrar dessa punição agora, ele vai ficar um turno inteiro sem inscrever jogador. Vai com o que tem, ou às vezes nem com o que tem, dependendo do Ronaldo seguir ou não. Enfim, acho que depende muito desta aprovação no Conselho Deliberativo. Então, são pontos importantes e que os conselheiros vão ter que pensar até a votação da segunda-feira, se a proposta do Ronaldo está justa, se dentro de tudo aquilo que o Cruzeiro virou, se encontrar o Ronaldo foi um caminho importante para se livrar disso, ou para pelo menos tentar se livrar, porque o trabalho vai ser árduo, mas o certo é que a situação ela continua muito grave, então vamos seguir acompanhando os próximos passos desta questão. É o que deu para trazer aqui para todos vocês sobre esta reunião no Conselho. Vou até dar uma pausa aqui e falar do futebol na sequência. Vamos lá então sobre o futebol. Paulo Pessolano liberado, teve o efeito suspensivo concedido pelo TJD da Federação Mineira de Futebol e nesta sexta ele comanda a última atividade para definir o time que joga. O Cruzeiro não deve ter aí muita surpresa neste clássico, o Pessolano disse que já tem um time definido na cabeça dele, então vamos aguardar se ele mantém aquela base que vem atuando, com Rafael Cabral, com Rômulo, com Oliveira, com Eduardo Brock, com Rafael Santos, com William Oliveira, com o Canezinho, com o João Paulo, com o Vitor Roque, com o Wagninho, com o Edu, ou se ele faz uma ou outra alteração, uma, duas no máximo, acho que não vai mudar tanto assim o time para esta decisão. Então, vamos seguir acompanhando a preparação do Pessolano para este compromisso importante que vale o título do campeonato estadual no sábado às 4h30 da tarde no Gigante da Pampulha. E o Cruzeiro ele informou que os ingressos que sobraram, tem uma carga bem pequena ainda, que esses ingressos estarão à venda para os torcedores no Barro Preto e também no site, aliás, apenas no site. Então não vai ter mais venda física para o torcedor do Cruzeiro. O que vai aparecer é bilhete que às vezes a pessoa não deu sequência na compra ou o pedido não foi aprovado, aí pode aparecer um ou outro ali no site. Então o torcedor vai comparecer em peso para tentar empurrar o time do técnico Paulo Pessolano ao título do campeonato estadual. Desculpa aí por qualquer falha, pessoal, mas é que foi uma reunião longa e com muitos detalhes para trazer tudo aqui para vocês. Beleza? Até a próxima. Vamos que vamos!